Eu tô por ti agora, tá? Já comecei. Meu, primeira coisa, o que que a gente tem a dizer, né? O que que tu tem especificamente a dizer para o pessoal que está começando agora, que tá aí nas universidades se preparando, participando dos concursos de vídeo, cinema universitário, né? Que estão conhecendo essa paixão que é fazer cinema, que é fazer imagem, que é passar uma história. O que que tu tem a Não, dizer para esse pessoal? eu tenho uma colocação a respeito disso aí, visto que no Brasil existe uma série de cursos já de comunicação, cinema principalmente também. A minha preocupação é o seguinte: é o processo colonizador, sempre isso. Né? Podem surgir daí uma série de xerox, né? Se formando xerox. Né? Tem que ver se daí surgem brasileiros realmente, né? Que queiram fazer cinema brasileiro, e não o xerox do cinema americano. Essa é a minha grande preocupação. Eu vejo, e digo assim, existirá mercado para tanta gente aprendendo cinema? Mas é ótimo que aprendam e façam, porque a partir daí se força uma barra também. Quanto mais produção tivermos, de repente a coisa se ela não vai agir pelo processo óbvio, que é a lucidez com relação ao nosso mercado, não pode funcionar através de uma superprodução no país que, de repente, as pessoas começam a abrir os olhos, ao menos os nossos políticos, né, que não conhecem cinema ainda, ao menos o brasileiro eles não conhecem, e possam pensar, ué, está se fazendo filme no Brasil, né? Quer dizer, mas na realidade as coisas também viram moda, né? De repente é moda fazer cinema. E uma coisa é o talento de fazer, a outra é aquela moda, como usa brinquinho, né? Como fazer tatuagem, né? Usar aqueles calções, tênis, de repente fazer cinema é esse adereço. Entendeu? E me diz uma coisa, como tu coloca em relação aos políticos a não conhecerem o cinema, essa questão de mercado do cinema no Brasil, a gente tem as salas de exibições cheias de filmes. Tu acha que é difícil realmente ter espaço para filme brasileiro no país? Sim, mas é muito difícil, porque antigamente tínhamos a Embrafilme e tínhamos uma lei que dizia que para se passar filme estrangeiro teria que ter um percentual para o cinema brasileiro. Não eram 145 dias, se não me engano, e que o cinema estrangeiro não passaria, não se assinariam os bordereaux lá, se não fosse cumprido isso. O que já era bom. Mesmo assim, eles cumpriam uma semana e tiravam o cinema do ar. Depois surgiu uma outra lei que dizia que se o cinema estivesse dando uma boa bilheteria, o filme brasileiro tinha que manter mais outra semana. E o curta-metragem também, um filme estrangeiro e um curta brasileiro, ótimo, isso era uma coisa boa. Obviamente que isso aí perturbou muito a distribuição do cinema estrangeiro no Brasil. O que eles fizeram? Destruíram a Embrafilme com, né, PC Farias, com o Collor, homenageando o R. Stone, que é o embaixador de Hollywood no Brasil, e que corrompe muito crítico brasileiro também através disso, né? Então, essa questão que é complicada, né? Quando é que vamos ser brasileiros? Esse é o problema maior. Quando é que vamos deixar de sempre pensar no mercado exterior como uma alavanca para impor alguma coisa no Brasil? Não. Temos que ser brasileiros, como a França é francesa. E lá é mais difícil qualquer coisa estrangeira em Paris, né? E nem por isso Paris morreu. E o Brasil já se passou filmes aqui. Aliás, o mercado do cinema brasileiro esteve nas nossas mãos na década de 10 e 20. Em 20 já começou a mudança, mas entrava cinema do mundo inteiro. Quando tu coloca cinema estrangeiro, a arte ela não tem que ser universal, não seria interessante que houvesse a minha tese é essa. Mas por que então ser mais brasileiros e não o cinema estrangeiro? Não, porque uma coisa é ser universal. Aí nós teríamos que ter filmes indianos, alemães, dinamarqueses, alemães, né? Franceses. E isso nós tivemos até os anos 50 aqui. Eu vi muito filme espanhol, argentino, francês, alemão, tudo aqui no Brasil, italiano. Agora, deixou de ser universal para ser uma colonização, um processo de colonização americana. Aí essa é a minha diferença. Eu também acho que a cultura é universal. Então teríamos que ter todos os filmes do mundo aqui passando com os nossos,
né, para que se tenha essa visão universal. Mas não é o que acontece. Acontece um processo colonizador através da cultura. Eles invadiram o Brasil, não precisaram nem de tanques, nem de guerra, nem de nada. Invadiram através da cultura. Para que tanque e guerra se nós temos a televisão e o cinema? Né? Então, venceram, obviamente está aí. Nós temos gerações medíocres, sabe que a mediocridade gera lucro. Né? Eu jamais perdoei meu pai por não ter feito um grande medíocre. Né? Eu seria um homem feliz, um Grenal e uma cervejinha, seria um homem feliz. Né? Mas nasci lúcido e translúcido, que dá nisso. Né? Porque só os medíocres são felizes. Né? Haja visto a televisão, tu olha a televisão, a mediocridade está toda lá, feliz da vida. Espaços enormes para futebol, aquele bando de analfabeto ganhando uma fortuna. Eu falei, eu fui adquirir cultura. Olha, eu sou burro mesmo. Né? Então tu acha que... Então, a mediocridade gera lucro, né? Ora... Eu tenho que ser dentro, né? Mas me diz uma coisa. Mas nós temos, por exemplo, para quem está começando agora, né? A gente tem fases de memória do nosso cinema. A gente vê obras antigas, de excelente qualidade, que não deixam nada a desejar para filmes americanos, hollywoodianos, e de repente, depois de tudo isso que era feito antigamente, de obras de ótimas qualidades, nós temos coisas que foram feitas assim, sem explicação, com uma qualidade baixíssima, filmes com baixa qualidade de áudio, dublagens mal feitas. O que acarretou? Por que o cinema nacional ele teve essa queda que tornou um conceito de cinema ruim, e em cima desse conceito nós temos hoje um preconceito de que o filme nacional é ruim? Não, em primeiro lugar, isso já é resultado do processo colonizador. Os caras conhecem a Estátua da Liberdade, a ponte lá dos Estados Unidos, não sei o quê, e não conhecem a rua dos fundos da casa dele. Né? E obviamente que quando passa um filme brasileiro é uma paisagem estranha para eles, fica meio chocado. Não? Essa paisagem. E outra coisa, a parte técnica do cinema, por exemplo, alguma coisa, mas vamos dizer, mas o som é porque nos cinemas os caras não limpavam os projetores, né? Aquela trabalha com a fotocélula, cada rolo que passa tem que passar um paninho ali, senão o som muda. E nunca isso é feito, nunca foi feito isso. E o cinema americano tinha legendas, né? Não precisava ouvir som nenhum, que saía era... Só quem entendesse americano ia saber se o som estava bom ou não, né? Então esse aspecto. Mas lógico que também tem pessoas, como eu disse, olha, tem escolas formando cineastas, né? Obviamente que vai sair gente com menor capacidade, com maior capacidade. A tecnologia, quem sabe lá o laboratório que faz esse som não está adequado. Isso, justamente por causa do comércio que não é muito grande, e aí também não se pode investir em tecnologias novas, e vai sobrevivendo como pode. Tudo isso tem uma origem justamente na escassez do mercado. Então tem que se economizar a parte. Se não tem mercado, não tem como adiantar a tecnologia. E isso ninguém é perfeito também. Às vezes tu faz um filme tecnicamente ruim, mas tu olha a história, a imagem é uma beleza de filme, né? O tempo do cinema mudo não tinha esse problema, é só a imagem que falava. A imagem valia mais que o som, né? Sempre vale. E realmente tivemos um período de década de 10, o mercado era nosso, a década de 20 abriu para nós também e para a Europa inteira. É a partir da Segunda Guerra Mundial é que eles dominam tudo aqui, os americanos, e ficamos com alguns espaços para nós, e nós somos o terceiro produtor de cinema no mundo já, né? Era a Índia, com 1000 e poucos filmes, era os Estados Unidos e o Brasil, com 200 filmes por ano. E isso incomodava ele, né? Porque a Europa inteira não fazia isso na época, nos anos 70, até nos anos 80 por aí. Nós tínhamos uma produção, éramos o terceiro produtor de cinema do mundo. Entendeu? Quer dizer, isso, nesse continente enorme aqui, obviamente que incomodava eles. Por que ninguém brasileiro ganhou Oscar ainda lá, embora no filme estrangeiro? Que eles dão sempre para um paísinho pequenininho. Tu já imaginou um brasileiro entrar no Brasil com Oscar na mão, exigindo mercado, filme premiado?